Olá pessoal, aqui é o João Vitor, este é o Exatas Enem e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão de Química do Enem 2020 que trata de estequiometria. Vamos então para a leitura do enunciado. A combustão completa de combustíveis fósseis produz água e dióxido de carbono, CO2 com massa molar 44. A União Europeia estabeleceu desde 2012 limite de emissão veicular de 130 gramas de CO2 por quilômetro rodado, tendo como penalidade multa caso o fabricante ultrapasse a meta. A gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos com cerca de 8 carbonos em sua composição, incluindo isômeros do octano, C8H18. Considere que, em uma cidade, o consumo médio diário dos carros de um fabricante seja de 10 km por litro de gasolina, formada apenas por octano, massa molar 114 gramas por mol, e que sua densidade seja de 0,70 kg por litro. A pergunta é: a diferença de emissão de CO2 nos carros desse fabricante em relação ao limite estabelecido na União Europeia é quanto por cento maior ou menor? Então a gente tem a seguinte situação: a reação de combustão é essa daqui, ela não está balanceada. Na verdade, para a gente que está interessado em emissão de CO2 em função do octano, a gente precisa balancear só esse cara aqui. Esse cara aqui tem que ter um índice 8, porque para cada octano você tem a queima de uma molécula de octano, tem 8 carbonos, então vão ser 8 moléculas de CO2 geradas. E aqui a gente tem as quantidades das massas molares. 1 mol de C8H18 pesa 114 gramas e de CO2 é 44 gramas. Além disso, a gente tem o limite da União Europeia, que é 130 gramas de CO2 por quilômetro rodado, o consumo médio do carro e a densidade da gasolina. Então, como é que a gente resolve isso daqui? A gente pode pensar o seguinte: se a densidade da gasolina é 0,70 kg por litro, ou seja, 1 litro de gasolina são 0,70 kg, a gente pode usar esse dado para relacionar o consumo com a massa de gasolina, que é o octano. Se 1 litro de gasolina pesa 0,70 kg, a gente pode falar que esses 10 km aqui, ó, são 10 km de consumo, né? Ele consegue rodar 10 km em 1 litro. Só que 1 litro são 0,70 kg. Então ele roda 10 km em 0,70 kg de combustível, porque 1 litro de combustível pesa 0,70 kg. Então, dá para a gente encontrar o seguinte: para cada quilômetro, então para rodar 1 quilômetro, qual que é a massa de octano, né, de C8H18 que esse cara vai precisar consumir? X. Eu sei que ele anda 10 km com 0,70 kg, que são 1 litro. E para andar 1 km? Para que eu estou olhando para 1 km? Porque eu sei o consumo limite aqui para 1 km, né? Para 1 km, X. Multiplicando cruzado aqui, você vai encontrar um X igual a quanto? 0,07 kg de C8H18, de combustível, de gasolina. Isso daqui são quantos gramas? Bom, multiplicando por 1000 para passar para grama, eu tenho 1, 2, 3, 70 gramas, né? Então, para andar 1 quilômetro, um carro vai usar na média 70 gramas de C8H18 por quilômetro. Esse é o consumo dele. Para a gente saber se isso aqui está dentro do limite ou não, a gente vai ter que transformar esses 70 gramas de C8H18 e descobrir quanto de emissão de CO2 esses 70 gramas correspondem, né? Porque isso aqui é o que ele usa de gasolina, mas a gente tem um limite de emissão de CO2. Então, queimando 70 gramas de C8H18, quanto de CO2 eu libero? E agora, usando a proporção estequiométrica, a gente vê que 114 gramas vão formar 8 vezes 44 gramas. 114 gramas do octano formam 8 vezes 44 gramas de CO2. Se eu estou querendo transformar 70 gramas do octano em CO2, quantas serão formadas?
Multiplicando cruzado, isolando o x, você vai ter x igual a 70 vezes 8 vezes 44 dividido por 114. E esse x aqui dá 216 gramas de CO2. Então, essa é a quantidade de CO2 que ele está liberando ao queimar 70 gramas de octano, que é o que ele faz em 1 km. Então, essa é a quantidade de CO2 que ele libera por quilômetro rodado. Olhando agora para esse limite aqui, ó, a gente vê que está acima do limite, né? O limite são 130, ele está com 216. Nossa tarefa agora é encontrar quanto por cento está acima. Aí, você pode fazer a seguinte regra de 3. Se meu 130 gramas é meu 100%, quantos por cento vão ser 216 gramas? Multiplicando cruzado e encontrando x, você vai encontrar x igual a 166% aproximadamente. Então, se 216 são 166% de 130, isso corresponde a um aumento de 66%. Então, é 66% maior. Logo, é o que está constando aí na alternativa letra E, 66%. Então, tá aí uma questão bem completa de estequiometria do Enem 2020. E é assim que se faz essa questão.